Bom dia! Seja muito bem-vindo você que está nos assistindo. Hoje, programa O Despertar. Que episódio que é hoje? Já é o 2, já? Nossa, segundo episódio do programa Despertar. Parece que foi ontem que a gente começou. Mas foi ontem mesmo que a gente começou. Pessoal, muito bom vocês aqui com a gente. Toda manhã a gente tem uma palavra que vai transformar a sua vida. No episódio de hoje, do programa Despertar, episódio 2, eu quero falar para você: não se torne aquilo que você não deseja para a sua vida. Isso mesmo, não se torne aquilo que você não deseja. O que te impede de crescer? O que te impede de conquistar? Às vezes nós temos a fraqueza de se justificar, querer ficar justificando os nossos erros, querer ficar justificando as nossas falta de vitória, querer ficar justificando o porquê nós não conquistamos. E enquanto você ficar justificando, querer ficar apenas aceitando aquilo que você não deseja, jamais você vai viver aquilo que você deseja. O primeiro passo que você precisa entender é que você não pode aceitar viver aquilo que você não deseja para a sua vida. E eu vejo que o conformismo é uma das grandes fraquezas que as pessoas têm, porque às vezes aceitar a derrota, aceitar viver da forma como que está, é mais fácil do que você se levantar, se tornar inconformado e procurar alcançar os seus objetivos. Gente, é interessante que dentro da palavra de Deus, você vai encontrar sempre a resposta que você necessita para que você possa viver uma vida de vitória. Eu quero compartilhar um texto aqui com vocês, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, apenas esse versículo, que diz assim, olha, eu vou ler ele aqui na tradução Almeida, Revista Atualizada. A tradução diz assim, olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler também aqui na NVI, vocês que me acompanham, vocês sabem que eu gosto muito da tradução NVI, nova versão internacional. O mesmo versículo na tradução NVI diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, a palavra de Deus não está dizendo para você não se conformar no sentido de, olha, a situação está difícil, olha, o mundo realmente está perdido. Não. O que Deus está falando para nós, através da sua palavra, é não se torne aquilo que você não quer. Quando a palavra do Senhor está dizendo, não vos conformeis, a verdade é que esse não se conformar é você não tomar forma, não se tornar aquilo que você não quer. E, infelizmente, as pessoas, eles vivem num estado que ficam apenas dizendo, olha, minha família é pobre. Ficam dizendo, eu não posso conquistar porque não tenho dinheiro, minha família é sem recurso. Eu estou vivendo dessa forma aqui porque os meus pais são pobres. Eu estou vivendo dessa forma aqui porque... Gente, enquanto você ficar tomando essas formas, enquanto você se amoldar, o que é moldar? Você pegar um molde e replicar coisas iguais. A verdade que Deus está falando para você nessa manhã é, comece você a transformar sua mentalidade naquilo que eu tenho para a sua vida.
Não importa o lugar que você nasceu, não importa a família que você tem, não importa qual é as suas circunstâncias hoje, Deus quer te usar para que você viva uma vida de conquista. E não se conformar é você justamente não aceitar tornar-se aquilo que você não deseja. Mas para que nós não viemos nos tornar, para que nós não viemos aceitar, primeiramente nós precisamos transformar. Mas transformar o quê? A nossa mentalidade. Entender que você nasceu para coisas grandes. Entender que você não é apenas mais um na multidão, que você foi chamado, escolhido para viver coisas extraordinárias. Muitas vezes as pessoas se tornam, eles se amoldam, eles vivem uma conformidade de aceitação de coisas tão ruins, de coisas tão tristes, de coisas tão deploráveis. Deus está falando para você que está nos assistindo agora, não sei qual que é o horário que você está assistindo, todos os dias, às 5h02, nós estamos subindo um vídeo novo, um vídeo que vai transformar a sua vida. Mas o que acontece é que as pessoas muitas vezes estão apenas aceitando o fracasso. Não se torne aquilo que você não deseja. Eu gosto muito de uma passagem da história de Gideão. Gideão, por conta de tanta perseguição, por tanta assolação dos inimigos, Gideão ele estava no lagar ali malhando trigo, e o anjo do Senhor aparece ali para ele e fala: olha, você é forte, você é corajoso. E Deus estava ali chamando ele para coisas grandes. E sabe o que Gideão estava fazendo? Apenas se justificando. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso com a gente? A gente planta, vem os inimigos, saqueiam, levam tudo embora. E Deus chama ele para coisas grandes, irmãos. E ali ele faz uma prova com Deus, porque às vezes temos a dificuldade de aceitar que Deus tem o melhor para nós. E quando você ouve uma palavra, olha, não vai dar certo para a sua vida, não. Você não vai ser ninguém na vida, você nasceu para sofrer. A gente tem mais facilidade de ouvir o que as pessoas dizem do que ouvir aquilo que Deus está falando. Deus está falando, você nasceu para poder conquistar. E você fica, mas será mesmo? Por que eu estou passando essa dificuldade? Estou passando esse problema? E você fica dando ouvido para aquilo que as pessoas dizem, ao invés de ouvir aquilo que Deus está falando para você. E Gideão foi um homem muito usado por Deus para poder conquistar, para ter vitória, para trazer o livramento para o povo de Israel. E é isso que Deus está falando com você. Não importa o que aconteceu, não importa aquilo que, as coisas que te cercam, não é isso que importa. O importante é você entender que você foi escolhido para coisas grandes. Mas você não pode apenas ficar, tudo bem, eu nasci para coisas grandes, e viver do mesmo jeito. Gente, vocês sabem o que é um termômetro? O que um termômetro faz? O termômetro, você coloca ele num ambiente, se aquele ambiente ali está a 10 graus, ele vai marcar 10 graus. Se você pegar o mesmo termômetro e colocar num lugar quente, que está 25 graus, ele vai marcar 25 graus. E o que acontece é que as pessoas, eles tendem a ser como um termômetro. Se vai num lugar onde que a energia ali está uma energia boa, uma energia agradável, uma energia... Ele fica bem. Se de repente vai num ambiente onde as pessoas ali estão ali só reclamando, estão ali só se lamentando, ele se torna a mesma pessoa ali também. Se lamentando, reclamando, porque é uma pessoa termômetro. Ele marca a temperatura do ambiente. Agora, um termostato é diferente de um termômetro. O termostato, se você chegar no ambiente e colocar o termostato, se aquele ambiente está 10 graus, e você colocar o termostato, programar ele para 25 graus, aquele ambiente ele vai ficar 25 graus. Se você pegar o termostato e colocar num lugar quente e
fazer com que ele e colocar ali, programar ele para 10 graus. O termostato, ele vai fazer com que o ambiente ali seja 10 graus. Mas o que eu quero falar para você com esse exemplo? Que não importa o lugar aonde você vá, se você entender que independente do lugar onde você esteja, você foi chamado para influenciar e não ser influenciado, você pode mudar toda e qualquer tipo de circunstância. Quando Deus fala, não vos conformeis, Ele está falando, é a hora de você mudar essa situação. É hora de você se posicionar e entender que mesmo no lugar que você está, eu posso mudar a tua realidade. É isso que Deus está falando. Não aceite viver aquilo que você não deseja para a sua vida. Não se torne aquilo que você não quer. O que você deseja? Eu desejo ser um grande médico. Tudo bem, qual é o primeiro passo? Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar medicina. Eu desejo ser um grande empresário. Tudo bem. Mas o que você está fazendo hoje? Você está empreendendo? Você está lendo livros que falam sobre empreendedorismo, que ensina sobre gestão? O problema é que você fica se justificando ao invés de mudar. Não tome forma daquilo que você não deseja. Não se torne aquilo que você não quer. Você vai experimentar o melhor de Deus quando você transformar sua mentalidade. Parar de ficar se justificando e começar a entender, eu preciso me posicionar. Eu preciso mudar essa realidade. Eu preciso fazer o melhor, porque você vai ver resultados na sua vida. É isso que Deus quer para você. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para viver uma vida de derrota. Eu tenho que passar no moinho de Jeová. Eu estou passando na peneira do Senhor. Gente, para com isso. Para com isso. Deus, Ele não te chamou para viver uma vida de derrota. Deus não te chamou para viver uma vida de fracasso. Eu não estou falando que você não vai ter problema, não estou falando que você não vai ter dificuldade. Pelo contrário, você vai ter muitos problemas, você vai ter muitas dificuldades, mas é através dessas dificuldades que você vai adquirir maturidade. Maturidade para poder adquirir experiência, para poder viver coisas extraordinárias. Entenda, Deus te escolheu para coisas grandes. Deus te escolheu não para você ser influenciado ou se tornar aquilo que as pessoas são, aquilo que as pessoas falam de você. Não, Deus te chamou para que você seja um termostato. Independente do lugar, do ambiente que você esteja, você não vai ser influenciado por esse ambiente, mas você vai influenciar as pessoas que estão. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. Por quê? A sua mentalidade mudou. A palavra do Senhor nos diz, se nós queremos experimentar o melhor de Deus, primeiro, não podemos nos conformar, não podemos tornar a forma daquilo que nós não desejamos. E precisamos transformar nossa mentalidade. Enquanto você tiver uma mentalidade medíocre, o que é uma mentalidade medíocre? Às vezes as pessoas até ficam assustadas com a palavra medíocre. Nossa, palavra forte, palavra dura. Gente, a maioria das pessoas são medíocres. A maioria das pessoas. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que vive na média. As pessoas aceitam a pobreza facilmente. As pessoas aceitam viver a dificuldade facilmente. As pessoas muitas vezes não lutam pelos seus direitos, porque aceitam tudo aquilo que as pessoas falam. Se você quer viver coisas extraordinárias, primeiro, você não pode viver na mediocridade. Você não pode viver como a maioria das pessoas vive. Você tem que fazer a diferença em todo e em qualquer lugar. Mas para isso você precisa transformar a sua mentalidade. Porque se você não transformar a sua mentalidade, jamais você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Não importa a sua situação, não importa a casa que você mora, o carro que você tem, a família que você... Não importa, gente. Você precisa começar a viver da maneira como você deseja. Você precisa começar a ter mentalidades de conquista ao invés de ficar se aceitando derrotas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando a palavra de Deus nos diz, olha, não vos conformei, Deus está dizendo, para de aceitar aquilo que você não quer para a sua vida. Eu quero muito que essa palavra possa tocar o teu coração.
Mas não basta apenas você ficar ouvindo, você precisa se posicionar. Você precisa fazer coisas diferentes. Porque se você ficar fazendo sempre a mesma coisa e esperar coisas diferentes, nunca vai acontecer. É insanidade você ficar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar coisas diferentes. Não vai dar certo. Você precisa começar a mudar os seus hábitos, os seus pensamentos, suas atitudes. É isso que você precisa. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de um novo emprego. Não é isso. Você precisa mudar primeiro a sua mentalidade. Porque se você mudar a sua mentalidade, você vai ver que oportunidades virão até você. Com a mentalidade transformada pela palavra de Deus, você vai entender que Deus te chamou para que você possa conquistar coisas grandes. Deus quer te fazer grande, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Para que as pessoas ao olharem para você possam desejar o Deus que você serve. O Deus que muda a história, o Deus que muda realidades, o Deus que transforma aquilo que era fracasso em sucesso. É isso que Deus quer fazer com você. Toda manhã, aqui no meu canal, o programa O Despertar, eu quero trazer palavras que vai tocar o teu coração e fazer com que você saia da inércia e possa viver coisas de conquista, viver coisas extraordinárias. Esse é o meu desejo. Que Deus te abençoe e lembre sempre, fique sempre com Deus. Um forte abraço, que Deus possa te abençoar.